Este programa é livre para todos os públicos. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos na ilha do Chipre. Estamos em um lugar que nos conta, nos narra o início do cristianismo, o início da igreja. Estamos nas pegadas dos apóstolos, aonde foi anunciado aqui nesta ilha a verdade do Evangelho, a pessoa de Jesus. E nasceram aqui comunidades cristãs do início do cristianismo. E se torna realmente uma escola do Evangelho. Por muitos anos nós estivemos em Nazaré. Por 9 anos tivemos o programa na Escola de Nazaré, aonde a escola do Evangelho se tornou para nós uma lição de vida, um itinerário de fé na vida de Jesus e de Nossa Senhora e de São José. Estamos aqui, eu fui transferido para o Chipre. Não é uma transferência normal que os frades recebem. Eu recebi uma nomeação. Fui nomeado vigário patriarcal para o Chipre. Quero explicar para vocês o que significa ser o vigário patriarcal. Temos aqui no Chipre uma comunidade católica atualmente. Uma comunidade pequena de católicos maronitas, de rito maronita, e os católicos de rito latino, no meio de uma grande maioria de cristãos ortodoxos. Mas preciso explicar para vocês melhor o que é a ilha de Chipre, aonde nós estamos. A ilha de Chipre vive uma grande dificuldade de uma divisão desde o ano 1974. Foi invadida por uma parte da ilha, foi invadida. Por isso hoje nós temos a ilha de Chipre dividida. É triste falar nisso, mas temos duas partes, uma parte grega e uma parte hoje ocupada pela Turquia. E temos uma república também do norte do Chipre, que é a República do Norte do Chipre, turca. Temos os turcos, cipriotas de origem turca no norte e os cipriotas de origem grega no sul, é onde nós estamos atualmente, aqui na cidade de Nicosia, que é a capital. A história atual irei explicar para vocês, mas nós queremos crescer na história do Chipre, que foi o início do cristianismo, juntamente com São Barnabé, que era cipriota, era daqui do Chipre, e de São Paulo, que viveu a experiência de trazer para o Chipre, juntamente com São Barnabé, o cristianismo. Mas a história desses dois apóstolos se torna realmente uma escola de relações, uma escola de fé, aonde foi Barnabé que apresentou São Paulo para a comunidade de Jerusalém. Sim, quando São Paulo se converteu, teve um encontro com Cristo, ele foi para Jerusalém, para encontrar os apóstolos que estavam ainda com medo dos judeus, com medo dos romanos, estavam ali fechados e eles ficaram com medo de São Paulo. São Paulo era um perseguidor do Evangelho e se tornou cristão, falando no nome de Jesus, pregando o nome de Jesus. E os judeus de Jerusalém tinham medo. E foi Barnabé, que era judeu, cipriota, e já tinha aceitado Jesus, já tinha sido recebido a imposição das mãos dos apóstolos. Barnabé apresenta São Paulo para a comunidade e disse com aquela coragem: não tenham medo, irmãos, não tenham medo. Paulo
Saulo, Paulo realmente é um de nós e ele está pregando, falando no nome de Jesus, está pregando o nome de Jesus e o Evangelho. E assim nasce uma relação entre Paulo e Barnabé para levar o Evangelho, para trazer o Evangelho para o Chipre, na Antioquia e em toda a Ásia. E nascem as primeiras comunidades cristãs. Por isso, o tema do nosso programa de hoje é a Escola dos Apóstolos, aprendendo com eles a amarmos e seguirmos Jesus de Nazaré. Estamos na Escola dos Apóstolos. Vamos nos sentir todos nessa escola do Evangelho, aonde aprendemos tanto em Nazaré e agora estamos com essas duas figuras extraordinárias dos Atos dos Apóstolos, do início do cristianismo, São Barnabé e São Paulo. E assim responderemos perguntas. A primeira pergunta, uma pergunta muito interessante, penso que muitos se estão fazendo. Essa pergunta eu me fiz muitas vezes quando me foi proposto de continuar, depois da Escola de Nazaré, o programa na Escola dos Apóstolos. A pergunta é: como será o programa na Escola dos Apóstolos? Realmente, o que guia a igreja, o que foi realmente no início da igreja nascente, daquela igreja que nas origens em Jerusalém, dos Atos dos Apóstolos, mas da descida do Espírito Santo, depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo guia a igreja. Os apóstolos se entregam totalmente ao ar, ao Espírito. Por isso, nosso programa na Escola dos Apóstolos será guiado, sim, pelo Espírito Santo. Responderemos perguntas dos Atos dos Apóstolos, da vida da igreja nascente, trazendo ensinamentos para os nossos dias. Aprendendo com São Barnabé, que é um homem de uma grande paciência, com uma paciência que não é somente esperar. Barnabé tem uma paciência que nos ensina que, para frutificar o fruto do Evangelho, nós temos que cuidar da terra dos nossos corações, cuidar da terra das nossas emoções, cuidar da terra dos nossos pensamentos e até mesmo das nossas dificuldades. Por quê? Barnabé nos ensina que nós precisamos ter aquela paciência de Deus, esperar que o Espírito Santo faça realmente a sua obra. Por isso, São Barnabé se torna para São Paulo uma grande ajuda, porque Barnabé é a parte reflexiva da ação de São Paulo, aonde ele, com a sua paciência, com a sua capacidade de diálogo, ele ajuda Paulo. Ele, podemos dizer, é aquele que faz Paulo refletir e também agir em um modo espiritual, em um modo da paciência de Cristo, podemos nos dizer. Por isso, nosso programa terá essa escola desses apóstolos. Queremos aprender com São Barnabé, queremos aprender com São Paulo, queremos aprender com a igreja nascente, que tiveram dificuldades, desafios, mas não pararam no anúncio de Jesus Cristo. Continuaram até mesmo dando a própria vida. E se torna assim atual a escola dos apóstolos. Eu gostaria de dizer quanto é necessário nos dias de hoje voltar às origens do cristianismo, ir nas fontes do cristianismo. Estou escutando muitos irmãos e irmãs que me dizem sempre: Frei Bruno, precisamos de conteúdo. Precisamos de conteúdo. Eu não entendia muito bem o que significa precisar de conteúdo. E eu sempre escutando: Frei,
precisamos de conteúdo, precisamos de escola, precisamos de ensinamentos. Aí comecei a entender. Realmente, precisamos de substância. Precisamos de palavra. Precisamos de ir nas fontes, na tradição da igreja nascente, na vida dos apóstolos, para nos tornarmos também hoje discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. Quem foram os apóstolos? Sim, necessitamos responder com a palavra e com também a tradição da igreja. O que nós temos na tradição, naquilo que nos foi transmitido em mais de 2000 anos da Igreja Católica. Quem foram os apóstolos? Os apóstolos foram os discípulos de Jesus. Aqueles que viveram com ele e aqueles que acolheram, que se converteram no início do cristianismo. Temos aqueles que escreveram, que são os evangelistas. Não todos viveram a experiência de estar com Jesus durante a sua vida terrena, no momento dos anos que Jesus viveu, esteve com os apóstolos. Hoje nós perguntamos, quem são os apóstolos? Realmente queremos responder com a nossa escola dos apóstolos. Estes homens que seguiram Jesus na igreja nascente, tendo a confiança, se deixaram olhar por Jesus, receberam a chamada de Jesus e o seguiram. São Paulo, no início do cristianismo, São Paulo perseguiu esses discípulos de Jesus. Mas na cidade de Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus e se tornou apóstolo, discípulo de Jesus, anunciador do evangelho no início do cristianismo. O mesmo São Barnabé, também de origem judaica. Ele recebeu o anúncio lá na igreja nascente de Jerusalém, recebeu o Espírito Santo e viveu a experiência junto com os apóstolos, aqueles 12 escolhidos por Jesus, que continuaram impondo mãos, ordenando outros apóstolos, ordenando outros que continuariam a missão de Jesus, a missão da igreja, aquela confiada por Jesus. E assim continuaram levando para o mundo inteiro a palavra. E aqui precisamos aprender que temos dentro desta igreja nascente uma comunidade judeu-cristã, aquela comunidade do início que estavam perto e junto com São Pedro e os outros apóstolos, e uma igreja que sai daquela região, daquela mentalidade, podemos dizer com muita liberdade, aquela mentalidade judaico-cristã, e levam o evangelho para os confins da terra. São Paulo, com a coragem de São Barnabé, em toda a Ásia, na Antioquia e em Roma, em todo o mundo, o evangelho vem anunciado pelos apóstolos, que continuaram impondo as mãos, fazendo discípulos de Jesus, e assim o evangelho continuando até os nossos dias. Depois da morte de Jesus, o que aconteceu com os apóstolos? Encontramos os apóstolos à porta fechadas, com medo dos judeus e com medo dos romanos, até a descida do Espírito Santo, até o amadurecer no Espírito. Eles estavam com medo, um sentimento humano de medo, sem entender as palavras de Jesus realmente, onde Jesus dizia: ide em todo o mundo, pregai o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O Evangelho não era para uma pequena
pequena comunidade fechada lá em Jerusalém ou na Galileia, na Terra Santa. Jesus preparou o coração dos apóstolos, mas eles viveram a experiência de terem medo. E a igreja, com o Paráclito, com a descida do Espírito Santo no coração dos apóstolos, a igreja se torna missionária com os apóstolos. E eles levam o evangelho para os confins da terra, para todo mundo. E nós temos que agradecer São Paulo, que teve a intuição no Espírito de sair daquela comunidade judaica que era muito apegada, podemos dizer, às leis da sinagoga, às leis judaicas, aquela que São Paulo diz, escravidão da lei, para ir para a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade dos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a vivermos essa liberdade. Nós não vivemos, podemos dizer, na escravidão da lei. Posso comer este peixe que tem escamas ou não? A lei do Levítico. Não posso, isso não posso. E Paulo diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Porque nós temos que vigiar contra o pecado, contra o orgulho. E Paulo pega os ensinamentos de Jesus e transforma para as comunidades, dizendo, isso Jesus explicava quando ele teve dificuldades com os fariseus, onde Jesus nos ensina que não é aquilo que entra no homem que vai o tornar impuro, mas aquilo que sai são as tuas palavras, os teus pensamentos pecaminosos, os teus julgamentos, a tua sensualidade desorganizada, a tua sexualidade desorganizada, a tua mente que muitas vezes não é totalmente habitada pelo Espírito, você dá espaço para o demônio, para o maligno. E assim, São Paulo faz com que a lei, no seu cumprimento, na Terra Santa, na encarnação do Verbo, com a morte e a ressurreição de Jesus, com a vida nova em Jesus, se torne vida, liberdade para toda a igreja, com a ajuda de São Barnabé. Uma outra pergunta que respondo com muita alegria. Quando eu estava na escola de Nazaré, eu dizia sempre que era uma urgência educativa. Nós também, na Escola dos Apóstolos, nós temos urgências educativas como respostas. E assim, vamos responder essa pergunta, que realmente é uma pergunta muito, muito provocativa. O que podemos aprender com os apóstolos? Queridos irmãos e irmãs, nós dizemos São Barnabé, nós dizemos São Paulo, nós dizemos São Pedro, nós dizemos Santo André, São João, são santos. Mas nós com eles aprendemos com a humanidade de cada um deles. Cada apóstolo tem a sua, podemos dizer, personalidade, o seu modo de ser discípulo de Jesus. E nós encontramos nas situações dos Atos dos Apóstolos, onde encontramos um São Pedro que tinha medo, que não queria perder a confiança dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Encontramos um São Paulo com um caráter muito forte, São Paulo que para ele não tinha, podemos dizer, um meio termo, não? São Paulo ou é ou não é. Era aquele tipo bem estouradão mesmo, podemos dizer assim, num português mais simples, né? São Paulo, ele não tinha tempo para perder com discussões, ele não gostava de muitas discussões, de muito mimimi, nós dizemos assim, né? Esse caráter de São Paulo bem, podemos dizer, em modo simples, um São Paulo muito decidido, né? Ele dizia, o evangelho é para todo mundo, não tem mais circuncisão e basta. Não vamos estar aqui discutindo. Jesus diz, não tem mais circuncisão? Não tem. Não é importante a circuncisão. Vamos decidir. Pedro toma a decisão, não fica em cima do muro.
Essa era a personalidade de São Paulo. Que é essa personalidade muito decidida, muito que colocava na parede Paulo, né? Pedro colocou na parede, colocou a igreja de Jerusalém, toma a decisão. Você não quer comer com os pagãos que se converteram? São nossos irmãos, são o nosso corpo. Eles são o corpo de Cristo, são batizados. Eles são o corpo místico de Cristo. Pedro, você está com vergonha de comer com eles? Não, Pedro. O evangelho é para todo mundo. Lembra o que aconteceu com o centurião Cornélio? Vamos lá, Pedro. E temos essas características em São Bartolomeu, em Santo André, encontramos em São Barnabé também essa personalidade, podemos dizer, paciente de São Barnabé, o homem do diálogo, que dizia para Paulo, vamos escutar, Paulo, o que a comunidade tem a nos dizer, vamos escutar o que está acontecendo em Jerusalém, vamos dialogar. São Barnabé é o homem do diálogo, da comunhão. Temos muito o que aprender com os apóstolos. Deixando-nos guiar pela palavra que se fez carne, pelo Evangelho que é vida, verdade e via, que nos conduz ao conhecimento de Jesus e também ao conhecimento de nós mesmos, das verdades profundas que nós temos, da chamada do Espírito Santo em nós, no profundo da nossa alma. Vamos ler do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Depois subiu a montanha e chamou a si o que ele queria. Eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar, e terem autoridades para expulsar os demônios. Ele constituiu, pois, os 12, e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e a João, o irmão de Tiago, impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariota, aquele que o entregou. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque continue chamando hoje homens na própria humanidade para ser seus discípulos. Continua chamando hoje tantos irmãos em tantas partes do mundo para serem discípulos, e também tantas discípulas, mulheres santas, para contribuir na ação dos apóstolos, na ação da igreja. Santas mulheres, Nossa Senhora, o ícone também de discípula de Jesus. E continua chamando. E nós queremos agradecer a Jesus o seu amor por cada um de nós. Quanto é bom fazemos uma oração de agradecimento, de louvor, pelo dom da igreja, pelo dom da chamada, pelo dom da confiança de Deus em homens e mulheres que o seguem hoje na igreja, respondendo ao chamado. E temos pedidos de orações de irmãos e irmãs que estão já escrevendo para o nosso programa na Escola dos Apóstolos. A Maria do Socorro Ramos Brito Pinto pede oração pela sua família e amigos. A Tanane Ladur nos escreveu pedindo oração pelas almas de seus falecidos e amados pais, Astrogilda Pacheco e Otávio Reinaldo Ledur. Queridos irmãos e irmãs, envie o pedido de oração para o nosso programa, para o nosso e-mail, na escola dos apóstolos, @cançãonova.com. E lembro ainda, torna-se um sócio evangelizador. Acesse clube.cançãonova.com. Faça parte desta obra de evangelização. E vamos fazer a nossa oração pedindo que o Espírito Santo de Deus,
continue guiando a sua igreja. Continue guiando os seus apóstolos, os seus discípulos, os nossos bispos, os nossos padres, os nossos religiosos, todos os nossos catequistas, os nossos fiéis, todo cristão, todo católico, que continue sendo, na ação do Espírito Santo, evangelizadores. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois o poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, pela força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, diretamente do Chipre, te ajudando a crescer na fé.